Olá, meus queridos e minhas queridas, vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre métodos científicos. Eu sou o professor Rubeilton Gomes, professor de Metodologia do Estudo do Centro Educacional de Tempo Integral Sérgio Pessoa, situado lá no bairro Cidade de Deus, em Manaus. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas hoje falando sobre o método indutivo. Lembrando que tem um vídeo anterior a esse sobre o método dedutivo. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série de videoaulas sobre os métodos científicos. No vídeo de hoje eu vou usar basicamente dois manuais de metodologia que eu tenho usado com minhas turmas. Lembrando que essas videoaulas são para as minhas turmas de ensino médio lá do SET. E eu vou usar o Fundamentos de Metodologia Científica da Eva Lacatos e da Maria Marconi e Como Elaborar Projetos de Pesquisa do Antônio Carlos Gil. E também esclarecendo que eu tenho tomado por questão principal, mote central dessas aulas, a questão de como discutir os métodos científicos na sala de aula. Portanto, tomando como pressuposto o fato de que a escola é também um lugar de produção de conhecimento, não só de reprodução, né? Então, essa é a questão que norteia essas videoaulas. Como discutir os métodos científicos, seus usos, suas aplicações nas diversas disciplinas na sala de aula, na escola. No vídeo anterior sobre o método dedutivo, apenas para retomar, eu falei de algumas características do método científico, não é? Eu disse naquela ocasião que o método científico ele é factual, contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Digo isso porque eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que hoje, na videoaula de hoje sobre o método indutivo, duas características estarão muito presentes aqui. O fato de que o conhecimento científico produzido de maneira indutiva, ele é verificável, mas ele também é falível, não é? E eu gostaria de acrescentar um outro elemento, uma outra característica do conhecimento científico, que é o fato de que ele é argumentativo. Significa dizer que ele não se pauta por uma simples opinião. Um argumento, ele é uma determinada estrutura lógica formulada numa linguagem a partir da observação da realidade. Ou seja, o argumento está para o conhecimento científico na mesma proporção, na mesma relação em que uma opinião está para o senso comum. Nós vimos ontem em rede nacional um rapaz numa feira em Manaus usando como contraponto a uma opinião científica uma opinião. Ou seja, ele diz, ao ser questionado por não estar usando máscara na pandemia, ele diz que aquilo é a opinião dele. Ou seja, ele não está operando numa estrutura de pensamento científico. A opinião, ela faz parte do senso comum. Então, para que nós avancemos na direção do método científico, nós temos que substituir a opinião pelo argumento, não é? Então, o conhecimento científico, ele é argumentativo também. E aí, vamos direto lá para o método indutivo, já partindo aqui dos nossos dois autores, para extrair duas citações e pensar a parte delas. O Gil, no manual dele, ele apresenta o método indutivo da seguinte maneira. O método indutivo procede inversamente ao dedutivo, parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares. Ou seja, aí simplificando o que o autor está dizendo, o método indutivo ele seria o inverso do dedutivo, né? Por isso ele está na sequência, né? É a nossa segunda videoaula sobre o método indutivo. Ou seja, se o dedutivo parte de uma hipótese geral para se confirmar nos casos específicos, segundo o Gil, o indutivo ele vai no raciocínio inverso, ou seja, ele parte de elementos particulares, observar elementos, dados, processos particulares para depois, aí sim, instituir uma generalização, né? Isso é uma maneira bastante simples e bastante corriqueira de a gente pensar o método indutivo, né? Contrapondo ele ao dedutivo.
Mas vamos avançar com a Lakatos, que ela traz uma definição que eu considero um pouco mais elaborada e que traz elementos mais interessantes para a gente pensar o método indutivo. Diz ela: indução é o processo mental por intermédio do qual partimos de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não contida nas partes examinadas. Uma primeira pausa aqui. Observe que para Lakatos, a generalização formulada pelo método indutivo, ela não é tão inerente, ela não é tão lógica, ela não é automática, diria, né? Extraída a partir da análise dos casos específicos. Ela não é uma conclusão assim de 2 mais 2 igual a 4, assim, tão direta. Ela está dizendo que ela é mais do que a soma das partes, ou seja, ela não está contida nas partes examinadas. A conclusão indutiva, ela não é simplesmente uma operação matemática de uma soma que chega a um resultado específico e exato, preciso. Vamos seguir. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que das premissas nas quais se basearam. Percebam que a autora está reforçando aquilo que eu disse antes, né? O método indutivo, ele não é simplesmente uma soma de partes para se chegar numa generalização, numa conclusão precisa. A conclusão, ela é indutiva, ou seja, ela é uma inferência do sujeito que observou as partes e chegou a uma determinada conclusão. Ela não é simplesmente a soma de partes. O que está por trás, o que substancia, o que dá lógica para esse tipo de pensamento indutivo, né? A base teórica do pensamento indutivo é o empirismo. No método dedutivo, nós vimos que é o racionalismo, é o uso da razão. No método indutivo, é o empirismo, ou seja, a observação da realidade, é a experimentação, é a checagem dos dados, né? O princípio básico, portanto, é a observação, experimentação. E alguns autores da Renascença em diante, né, do século XVI em diante, que começaram a estruturar esse pensamento indutivo, esse método indutivo, essa maneira de verificar os dados. Nós temos Galileu Galilei, que foi um grande estudioso da Renascença, que ajudou, né, com seus métodos de experimentação, de observação, de checagem da realidade, aí conduzindo uma formatação do método indutivo. Mas, sobretudo, Francis Bacon, né, é considerado ali o grande pensador, o grande organizador do método indutivo, e David Hume também. Então nós temos aí na esteira do século XVI, XVII, XVIII, autores que vão saindo de uma base lógica, filosófica de pensamento para ir conduzindo para a formulação de métodos científicos. Mas assim como o método dedutivo, o indutivo também já estava presente lá na antiguidade, sobretudo com pensadores como Aristóteles, né? Aristóteles contribuiu tanto para o método dedutivo quanto para o indutivo. Nós vamos ver um pouco mais à frente como que o dedutivo propriamente científico se distancia do pensamento aristotélico mais adiante. Algumas disciplinas que a gente consegue ver com mais clareza o método indutivo sendo aplicado são em disciplinas como a biologia e a física. Eu usarei aqui nessa videoaula exemplos dessas duas disciplinas, mas a gente poderia pensar muitos outros. Aliás, eu peço que vocês coloquem nos comentários, nessa videoaula será disponibilizada nas redes sociais, eu peço que vocês coloquem nos comentários outros exemplos que enriqueçam aqui a nossa compreensão sobre o método dedutivo. Inclusive, a tarefa que eu peço para minhas turmas do Sérgio Pessoa, as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Nos comentários eu quero que vocês coloquem aí exemplos em outras disciplinas, em outras áreas de conhecimento, de como que o método indutivo pode ser aplicado.
Eu aqui usarei a biologia e a física para dar alguns exemplos. Por quê? Porque essas disciplinas, elas são áreas de conhecimento em que a indução é muito usada para verificar determinados resultados, para formular conclusões, né? Para chegar a determinadas conclusões que são sempre prováveis. Essa é uma outra característica do método indutivo. Se no método dedutivo você tem que partir de hipóteses que se querem aceitadas previamente, no método indutivo, mesmo as conclusões, mesmo as generalizações formuladas por eles, elas são sempre prováveis, nunca absolutas. Por isso eu disse lá no começo do vídeo que verificável e falível são duas características do conhecimento científico que estão bastante presentes no método indutivo. Vamos para um primeiro exemplo. Exemplo ainda na lógica indutiva aristotélica, assim, e que é o avesso do exemplo que eu dei lá no método dedutivo. Sócrates é mortal, João é mortal, Pedro é mortal. Sócrates, João e Pedro são homens, logo todos os homens são mortais. Percebam, parte de dados específicos, de sujeitos, de indivíduos, num primeiro momento. Num segundo momento, estabelece a relação entre esses sujeitos, eles são todos homens. E no terceiro momento, aí nós temos a conclusão, né? Todos os homens são mortais. Então, as generalizações indutivas, elas são sempre resultantes de observações específicas. Veja que aqui ela mantém essa base de pensamento, mantém uma relação muito próxima daquilo que Aristóteles chamava de silogismo, ou seja, um pensamento em 3 etapas, onde a conclusão, a etapa final, ela parte de etapas anteriores. Só que numa lógica inversa da dedutiva, né? Aqui nós estamos partindo do específico para o geral. Ainda nessa lógica aristotélica do pensamento indutivo, cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Cobalto, zinco e cobre são metais, logo todos os metais conduzem energia. Se você conhece algum outro metal que não conduz energia, você poderia contrapor esse argumento, né? Mas partindo desse exemplo, você percebe que todos os metais conduzem energia, logo a conclusão indutiva está partindo de elementos específicos. Essa é o que nós poderíamos chamar de uma indução completa ou formal. Indução formal, entendo a indução proposta por Aristóteles, no momento do pensamento em que a filosofia se preocupava em estabelecer verdades universais, não é? Por isso, essa lógica aristotélica ainda está presente também no método indutivo. Mas, a partir do advento das ciências específicas, nós temos aí um momento em que a indução ela se torna mais complexa, né? Aqui as conclusões indutivas elas ganham uma complexidade muito maior. Então, vou dar um exemplo na biologia, ou emprestando elementos da medicina hoje, para vocês verem como que a indução ela pode ser levada para um raciocínio mais complexo. O desenvolvimento de um remédio para uma doença até então incurável. Perceba, você tem um elemento novo, no caso a doença, que ainda não tem uma cura, e os bioquímicos, os farmacêuticos precisam desenvolver um remédio para aquela doença, para curar aquela doença. Que métodos vão estar presentes aí? Certamente o método indutivo, ou seja, da observação, da experimentação, para que você chegue a uma conclusão, ou seja, uma fórmula química que combata aquele agente agressivo ao organismo humano. Então, você percebe que não é simplesmente observar elementos isolados. Há uma complexidade por trás disso. Você tem que perceber e você tem que entender qual é o tipo de agente que está
causando aquela doença, qual é o agente causador, né? Vou usar o exemplo concreto aqui da Covid-19, do coronavírus. Você tem que entender o genoma daquele vírus, você tem que entender a estrutura dele, perceber se ele é diferente de outros vírus até então conhecidos, né? Então a experiência aí vale, mas ela vale até determinado momento. E aí você observa, né, tendo conhecimento da estrutura genética daquele vírus, você vai saber que ele é diferente de outros, portanto os remédios até então utilizados não servem para aquele vírus. E aí é preciso desenvolver um outro remédio, uma outra fórmula química para combater aquele vírus. E aí é uma gama de conhecimentos, é um conjunto de conhecimentos acumulados no campo da química, no campo da bioquímica, da medicina, que vão se reunir para chegar a um determinado resultado. A experiência conta, mas quando você tem um elemento novo, um objeto concreto novo, você tem que se deter sobre ele. Então não dá para comparar um vírus novo e o efeito dele com vírus anteriores e chegar a uma conclusão lógica. Não, cada caso será conduzido de uma determinada maneira. Para que a gente use bem o método indutivo, é preciso que a gente entenda bem como que ele funciona, como que ele se estrutura logicamente. Senão a gente vai reproduzir ideias equivocadas, né? Eu tenho um vírus que tem determinados sintomas, causa febre, causa tosse, causa náuseas. Mas nós já tivemos vírus parecidos com esse, então a solução vai ser a mesma, né? É mais uma gripezinha. Não, né? Você precisa entender cada caso no seu contexto, no seu modo de ser compreendido, para você chegar a uma solução eficaz. E nesse exato momento nós temos diversos laboratórios mundo afora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, onde os pesquisadores estão partindo exatamente disso, da observação direta do vírus, né, e testando, experimentando, né, novas fórmulas, novos procedimentos, elementos químicos, procedimentos medicinais para chegar a uma cura. E aí tem todo um protocolo medicinal, ético, político, para que você lance um remédio e ele de fato seja cientificamente comprovado, né, como a gente costuma dizer, né? Para que algo seja cientificamente comprovado, é preciso que passe por todo esse protocolo que é científico, mas que também é ético, também é político, né? Porque não se faz ciência também sem política e sem verba. Então vamos entender um pouco melhor essa lógica indutiva. As premissas, os fatos, os dados observados inicialmente, eles contêm informações a partir de casos observados e chega-se a uma conclusão que contém informações sobre esses dados. Você vai estabelecer ali a observação dos dados num primeiro momento. E a observação lhe leva a indícios. Indícios coletados a partir da observação chega-se a uma realidade até então desconhecida. Lembrando que foi dito lá no início pela Eva Lakatos, não é simplesmente a soma de partes, né? São indícios que vão lhe permitir generalizar a partir das informações coletadas. Num terceiro momento, o método indutivo procede do específico para o geral, né? Do indivíduo para a espécie, da espécie para o gênero, no caso da biologia, né? Dos fatos às leis, das leis específicas às leis mais gerais, no caso da física, sempre do individual para o coletivo. Depois, num quarto momento, você tem a extensão dos antecedentes. Ele é sempre menor, a extensão é sempre menor do que
a da conclusão, ou seja, as partes elas têm informações específicas que, agregadas às outras partes, depois elas permitirão uma formulação conclusiva que é sempre maior do que a soma das partes, porque ela é uma indução, ela é uma inferência, ela é um argumento que se formula a partir de partes que, isoladas, não diriam muita coisa, mas quando pensadas no conjunto, elas permitem generalizar. E aí, portanto, a conclusão ela é sempre mais ampla do que as partes ou mesmo a soma das partes. E quando a descoberta, vou usar uma palavra até pouco habitual na ciência, hoje já caiu em certo descrédito essa ideia de descoberta, mas quando você chega a uma descoberta em que a relação entre as partes, entre os fenômenos, entre os dados que você observou, ela pode ser estabelecida, essa relação, para levar a uma conclusão, você tem aí uma relação essencial entre fatores. Entendam aí essencial não no sentido de essencialista, não que as coisas tenham uma essência em si, mas no sentido de que elas são inerentes, ou seja, elas têm uma relação de interdependência, de mutualidade. Então, as descobertas, quando você descobre uma relação entre duas propriedades, entre dois processos, entre dois fenômenos, entre dois dados, enfim, passa-se dessa descoberta, dessa relação entre dados, para uma relação essencial. Isso vai fazer um pouco mais de sentido daqui a pouco. Para resumir em 3 afirmações aquilo que eu disse nessas 5 proposições sobre o método indutivo. Existem 3 passos que caracterizam o método indutivo: a observação dos fenômenos, a descoberta da relação entre os fatos e a generalização dessa relação. Repito, observação dos fenômenos é o primeiro passo, a descoberta da relação entre eles e a generalização dessa relação. Sem isso, você não tem método indutivo, você não tem observação, nem experimentação, nem generalização. Essa é a estrutura básica do método indutivo. Isso requer alguns cuidados, porque uma das críticas que é feita ao método indutivo é exatamente o risco de você generalizar características que são específicas. Ou seja, você pegar algo que é muito específico e tentar aplicar a contextos, a processos que necessariamente não dizem respeito àquele primeiro objeto, aquele primeiro dado que você observou. Não generalizar a partir de algo específico e aí achar que tudo tem relação com aquilo que você observou. Vamos observar alguns desses cuidados aí que precisam ser tomados. A primeira coisa que você precisa levar em consideração quando trabalha com método indutivo é certificar de que a relação entre os dados, ela é uma relação verdadeira, ela não é simplesmente uma relação acidental. Então, a relação, ao observar os fenômenos, os processos, os dados, você tem que perceber se eles de fato têm uma relação verdadeira. Assegurar que você está comparando, que você está relacionando processos que são idênticos. Não dá para você juntar numa mesma lógica indutiva processos, fatores, elementos que são de naturezas distintas, porque você vai fatalmente chegar numa conclusão equivocada. Evitar aproximações entre fatores que são diferentes, que a semelhança é puramente acidental. É um terceiro cuidado. Aliás, um segundo. O terceiro é não perder de vista aspectos qualitativos dos fatores que você está observando. E, principalmente, os fatores quantitativos. Disciplinas que trabalham com análise qualitativa e quantitativa, isso daria um outro vídeo aqui. Mas quando você leva em consideração a quantidade de elementos que você está verificando usando o método indutivo, isso é fundamental para as suas conclusões. Por quê? 2 erros muito comuns
quando se trabalha com método indutivo, é aquilo que os autores chamam de uma amostragem insuficiente. Ou seja, você pega apenas uma pequena parte de determinados elementos, faz uma análise daqueles dados e, a partir dali, chega às suas conclusões e generaliza, né? Essa amostragem insuficiente, ela leva a preconceitos. E aí, lembrando, né, o preconceito ele não é científico, ele está na base de outras formas de pensamento, menos científico. Por exemplo, quando você observa um acidente de trânsito, você olha para o acidente de trânsito e você tem ali duas mulheres, né? Então, você olha no acidente, uma mulher se acidentou com outra mulher. Logo, as mulheres são causadoras de acidentes do trânsito. Você está pegando um caso específico e está generalizando a partir daquilo. Isso não é pensamento indutivo, isso é preconceito. Porque quando você olha a totalidade dos acidentes de trânsito, você percebe que o número de acidentes causados por mulheres é ínfimo. Ou seja, cuidado com a amostragem insuficiente. A gente vê esse tipo de raciocínio, por exemplo, nos preconceitos regionais. Nós sabemos que em Manaus, assim como em outros lugares, tem muitos preconceitos regionais, não é? Então, você não pode pegar uma parte específica, um número muito reduzido de algo, seja nas suas relações cotidianas, ou seja, dados apresentados no telejornal, o que quer que seja, e a partir dali, sem muito cuidado, sem nenhuma preocupação, você generalizar a partir de algo que é muito pequeno. Uma outra forma de equívoco quando se trabalha com método indutivo é o que se chama de amostragem ou amostra tendenciosa. Ou seja de forma velada ou não, quem conduz a pesquisa pega uma amostragem que apenas confirma aquilo que ele já pensa. Isso pode levar a falácias, a sofismas, não é? Ou seja, quando você faz, por exemplo, uma pesquisa de opinião e você leva em consideração apenas a opinião de um determinado segmento para beneficiar o resultado que você espera. Uma estatística política, por exemplo, se você faz uma pesquisa numa determinada região ou uma determinada cidade que favorece a um candidato A ou B, você sabe que ali você tem uma amostra tendenciosa. Então você vai generalizar a partir dos dados, mas você já tem um vício de origem na sua pesquisa. Isso é um risco, né? Ou, por exemplo, um argumento que alguém possa usar em dizer assim: mas determinados casos, um exemplo histórico, né? Determinados casos de pessoas que foram escravizadas, uma vez libertas, elas compraram escravos. Ou seja, você pega uma parcela da população de escravizados e você vai para uma especificidade para a partir dali tentar generalizar. Isso é uma amostra tendenciosa. Se você pega a totalidade de pessoas que foram escravizadas, quantas conseguiram se libertar, quantas enriqueceram e quantas compraram escravos. Então você percebe que quando você vai usar nas ciências sociais e humanas o método indutivo, você tem que ter muita cautela, você tem que levar em consideração os elementos qualitativos e, sobretudo, quantitativos para que você não ocorra na famosa falácia. Porque aí você não vai estar operando dentro da lógica científica, mas sim do senso comum, né? O preconceito, a falácia e a opinião, elas fazem parte de um senso comum. O argumento, a lógica, ela faz parte do pensamento científico. Vocês perceberão a importância do contexto no exemplo histórico que eu dei, quando nós formos falar de um outro método aqui, que é o hermenêutico, né? Mas só para vocês perceberem como que o método indutivo ele funciona bem em algumas disciplinas e em determinadas disciplinas você tem que ter uma cautela maior antes de usar argumentos indutivos, né? Sobretudo se você vai trabalhar com uma amostragem pequena, para que você não tenha uma amostragem insuficiente ou uma amostragem tendenciosa. Então,
a base do pensamento indutivo é esse. No nosso próximo vídeo, nós falaremos do método hipotético dedutivo, que é o método formulado por Karl Popper, e aí sim ele tenta pegar as questões a priorísticas, hipotéticas do método dedutivo, casando com as questões de experimentação, de comprovação do indutivo, para formular um método que tenta mediar as falhas, os limites desses dois métodos, né, no que nós chamamos de método hipotético dedutivo. Será o nosso terceiro vídeo. Eu espero que esse tenha servido para você pensar as questões inerentes ao método indutivo, os limites desse método, os riscos, mas também as possibilidades de trabalhar com ele. Muito obrigado, espero que tenha feito sentido para vocês e vamos continuar na nossa série de videoaulas.